Hello! Welcome to a video that won't teach you Portuguese in 2 weeks. Today we will discuss how quickly you can expect to learn languages, in particular and specifically Portuguese, and how you should look at testimonies of people who claim to learn languages very quickly. But first, a promo of my course that will teach you European Portuguese in much more than 2 weeks. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight-to-the-point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. É relativamente comum encontrar pessoas que dizem que aprenderam uma língua muito depressa. 2 semanas, 2 meses, 2 dias, 2 horas. E percebe-se porquê todos queremos fazer coisas depressa. O tempo é precioso e parece nunca ser suficiente. A rapidez é melhor ainda quando falamos de uma coisa que não gostamos realmente de fazer, como, para muitas pessoas, aprender uma língua nova. Acerca disso tenho boas e más notícias. Vou começar pelas boas. A boa notícia é que acho que é realmente possível aprender português depressa. E agora a má notícia. A má notícia é que este depressa é muito subjetivo. Por exemplo, conseguir ficar fluente em mandarim em 5 anos pode ser muito rápido. Conseguir ficar fluente em português em 3 anos com esforço mínimo é rápido. Fazer o mesmo num ano com esforço intensivo também. Depende de várias coisas diferentes. Depende do tempo disponível que alguém tem para estudar uma língua. Isto é diferente para todas as pessoas. Depende também do empenho e da motivação de alguém para aprender uma língua estrangeira. É diferente se gostamos de línguas e isso é uma coisa divertida e interessante para nós, ou se é a maior chatice da vida. Os materiais de estudo também podem tornar o estudo mais rápido ou mais lento, e não tanto pela quantidade. O mais importante é ter os materiais que se adequem à forma de aprender de cada pessoa. Não importa ter uma montanha de livros, 5 professores e todos os cursos do mercado, se depois nada disso se adequar à forma como alguém aprende e não tiver nenhum efeito prático. Às vezes pode ser muito melhor ter só um livro, se for o livro certo, ou um único curso, especialmente se for este curso. Want to learn Portuguese, or are you here just... Não, desculpem, já fiz isto. Resumindo, o tempo para aprender uma língua depende de várias coisas. 1. A dificuldade da língua. 2. A proximidade dessa língua com línguas que já conhecemos. 3. A nossa motivação e o nosso esforço. 4. O tempo que estamos dispostos a investir. 5. O material que usamos. Portanto, é possível aprender uma língua em mais tempo ou em menos tempo, mas desconfiem de quem fala em aprender uma língua estrangeira em menos do que vários meses, num nível que permita, pelo menos, ter uma conversa básica. Além disso, aprender a usar a língua não é a única coisa importante. Também é preciso aprender a compreender quando outras pessoas dizem coisas nessa língua. E, às vezes, isso pode demorar mais tempo do que demorou aprender a usá-la. Por exemplo, qualquer pessoa que aprenda português vai saber que conseguir falar em português é difícil, mas conseguir perceber o que os portugueses dizem pode ser um desafio ainda maior. Claro que me podem dizer: então e aquela pessoa que aprendeu a falar português fluente em 2 semanas? Bom, não quero dizer que essas pessoas estão a mentir, mas é provável que estejam a mentir e que o português delas seja muito pior do que dizem. Outra coisa muito diferente é aprender palavras e frases para usar numas férias, numa viagem de negócios ou por qualquer outro motivo. Para isto bastam uns minutos antes de sair do avião. Mas isto não é aprender uma língua e, na maior parte dos casos, é quase inútil. Talvez funcione com expressões que não exigem uma resposta, como obrigado ou um café, por favor, mas se alguém decorar uma frase como desculpe, onde fica o museu?
ficará com as férias arruinadas se não estiver preparado para tentar perceber uma resposta como: o museu? Bom, o museu... deixa cá ver. Está a ver o semáforo lá ao fundo? Siga por esta rua, passa a pastelaria, passa a estátua do Cristiano Ronaldo, vira à direita no aquário de bacalhaus e o museu é o edifício grande e roxo à frente de 5 hotéis consecutivos. Não tem nada que enganar.